Dados, insights e avaliações na parte do Google Meu Negócio, Google Business Profile. O que acontece, tá? É... Quando a gente trabalha com tráfego pago, a gente tem uma meta muito específica. Então, quando eu vou trabalhar com anúncios, eu tenho uma meta de vendas, eu tenho uma meta de captura de lead, eu tenho uma meta com objetivo de campanha de inicialização de conversa por mensagem, reprodução de vídeo. Então, quando a gente trabalha, visita, né, local ao business. Então, quando a gente trabalha com tráfego pago, com anúncios, a gente tem uma meta em cima de um objetivo de campanha e isso norteia a nossa métrica principal, as métricas secundárias e as análises que a gente vai estar fazendo na estrutura como um todo para estar fazendo né, para a gente poder estar executando as otimizações e etc. No caso da ficha do Google Meu Negócio, tá? No aspecto de uma visão orgânica, nós não temos uma meta única em específico. Nós vamos trabalhar com as métricas, os insights que a própria ferramenta nos proporciona e a gente vai adaptar isso para a gente, para nossa estratégia, porque que faz mais sentido para o nosso negócio. E a gente vai acompanhar isso ao longo do tempo e extrair essas informações para que a gente melhore cada vez mais a nossa estratégia de conteúdo, estratégia de atualizações dentro da ficha, para que, enfim, a gente chame mais atenção, tenha mais visibilidade, atenda mais clientes, gere mais fluxo de caixa, mais vendas, tenha mais avaliações e aí o sistema vira uma bolinha de neve. Tranquilo? O sistema vai se retroalimentando, tá? Então, falando do Google Meu Negócio como um aspecto específico mais focado no orgânico, a gente vai ter que fazer uma análise do nosso progresso e nós temos ali algumas métricas. Nós não temos muitas métricas, a gente não tem uma complexidade de métricas igual a gente tem normalmente, tá? Numa infraestrutura, por exemplo, onde a gente trabalha tráfego pago, o painel de desempenho ele é basicamente esse, tá? Eu vou passar aqui, obviamente, pelos dados da minha empresa. Eu estou numa cidade do interior, tá? De Minas Gerais. É uma cidade onde eu não tenho um volume de buscas alto sobre os serviços que eu oferto, tá? Se você ver aqui, ó, eu tenho até uma campanha no Google Ads que está rodando desde 2024, uma campanha excelente. Tá com saldo aqui, mas é porque a gente está virando o mês. Inclusive, eu estou na madrugada do dia 1º de agosto. Então, já já o meu cartão bate isso aqui, vira e paga, né? Enfim, não sei nem se você prestou atenção nisso. Mas, pelos dados práticos do que eu já trabalhei na minha região, a minha região ela não tem um volume de pesquisas, tá? Sobre a minha empresa. Então, por exemplo, se dentro da minha cidade eu estiver gerenciando uma empresa de engenharia, ou uma empresa que trabalha com lanches, ou uma empresa que trabalha com mecânica automotiva, funilaria, hum, manutenções, né, manutenção elétrica, bombeiro hidráulico, isso aqui teria um número muito maior de interações. Então, é claro, sim, a gente até viu alguns pontos na minha ficha aqui, sempre tem pontos para serem melhorados, tá? Hum, mas não é uma demanda. Aqui, ó, até o nosso outro produto já subiu aqui, a gente subir esse produto juntos, ele já está disponível. Bom, mas enfim, voltando na nossa linha de raciocínio, o meu segmento de mercado ele não tem um amplo volume de buscas, tá? Na minha região. Então, talvez você tenha aí, você esteja gerenciando o perfil de uma empresa com segmento que tem muito mais buscas, mesmo que esteja falando de interior. E é óbvio que para regiões metropolitanas, o meu perfil ele teria mais tração, mais volume de buscas, porque tem mais usuários qualificados com nível de consciência e estariam buscando mais soluções no Google. Assim como a gente tem os empresários, a gente tem as pessoas que estão prospectando, né, e as pessoas que querem aprender e tal, então tem todas essas relações. Tranquilinho? Então, na parte de desempenho, e eu volto para comentar contigo que pode existir a possibilidade de você ver um painel de desempenho um pouquinho diferente do meu, isso pode ter alguma correlação com a categoria do seu negócio. Tá bom? Então a gente falou isso aí na primeira, na segunda aula, alguma coisa sobre isso. Um detalhe importante é que todo início de mês ele tem essa queda brusca, porque o sistema tem um tempo de processamento dos dados, né, de busca daquele período e de lançamento. Então, no mínimo, a gente sempre olha esses dados como uma janela de 24 horas anterior. Tá? E aí, a partir do momento que a gente for adentrando no mês de agosto, os dados vão sendo computados e esse marcador aqui ele sai de zero e vai pontuando aqui de acordo com o mês corrente. Tá? A gente pode filtrar aqui o período. Essa interface de análise de insights feita diretamente no painel de gestão do Google Meu Negócio no navegador, ela é limitada a 6 meses. Tá? Então eu não consigo colocar aqui, por exemplo, 2024. Não dá, essa é uma limitação
do sistema, pelo menos até agora. Se você quiser acessar uma data anterior a essa, você consegue sim ter um filtro, tá, de até 12 meses, olhar esses dados com até um ano, só que isso não é feito por aqui. Você teria que vir aqui, digitar business, Google, /locations, tá vendo? Ou até digitar um enter aqui também, ele redireciona para locations e lá você consegue. Eu não vou fazer isso aqui, eu já expliquei, porque eu não gerencio só o perfil da minha empresa, tem múltiplos clientes meus aqui, tá? Então não vou expor os dados deles, né? Mas é quando você seleciona esse business.google, né? Ou só dá um enter aqui, ou um /locations, ele vai te dar a lista de empresas que você gerencia, e aí você pode clicar na empresa, seleciona ela, vai ter alguma opção do lado superior direito para você selecionar. Você pode ir na parte de Insights e aí você consegue aplicar um filtro manual de data voltando até 12 meses atrás. Belezinha? Isso é importante, tá? Nessa parte desse painel, dessa interface aqui, não. A gente consegue verificar só os últimos 6 meses, tá? Então, o que eu consigo verificar aqui na parte prática? Interações, engajamentos com o perfil da minha empresa, né? Interação pode ser qualquer coisa relacionada a ligação, mensagem, rota de GPS, clique para o meu site, tá? Então tudo isso conta como engajamento. Então 215 engajamentos. Normal, o sistema sempre vai estar te conduzindo, tá, a trabalhar com publicidade. Pode fazer sentido para você, pode não fazer sentido, tá? Visualizações ao todo da ficha da minha empresa. As pessoas buscaram mais diretamente no Google ou no Google Maps? Por dispositivo móvel ou por computador? Isso aqui para mim é o mais importante disparado. Quais termos de pesquisa que as pessoas digitaram que ocorreu a exibição da minha empresa, tá? Então aqui, ó, olha que interessante. Felipe, gestor de tráfego pago. Felipe Ferreira, ó, marketing gestor. Isso aqui é interessante porque, não sei se eu coloquei aqui no mapa mental, se eu não coloquei, eu vou ter que... coloquei sim, senão eu ia ter que acrescentar. Muito importante. Quando a gente vai analisar esses termos de busca orgânicos que culminaram na impressão, né, que levaram à impressão da nossa ficha, é importante a gente considerar que nós temos as buscas diretas, que no caso é no meu nome, né, que é o nome da minha empresa, minha marca pessoal, uma busca indireta que tem a ver com o que eu faço ou com o que eu resolvo, tá? Então aqui, ó, né, por algum motivo, a minha ficha está aparecendo muito, que está menos de 15 buscas. Enfim, não vamos entrar em detalhe aqui no volume de métricas, não, como eu falei, meu perfil não é tracionado, né? Mas a primeira posição aqui é sobre uma busca indireta, né, porque é uma das categorias que eu trabalho, indireta, e aqui já entra com pesquisa direta, porque todos esses aqui tem o nome do meu negócio, né? Felipe Ferreira, gestor. Aqui tem só Felipe, né? Gestor de tráfego pago. Tá? Então isso aqui seria direta, indireta. E a gente tem busca por marca. Isso aqui está mais relacionado quando você trabalha com pneu, quando você trabalha com produtos de viação, quando você trabalha com, sei lá, argamassa, né? Suspensão veicular, freios a disco, né? Então a pessoa busca aquela marca e se você trabalhar com aquela marca, se você revender aquela marca, né, a título de revenda básica ou a implementação de manutenção utiliza aquele produto e tal, pode ser que você esteja ranqueado também em função daquela pesquisa. E é claro que isso aqui vira matéria, linha de raciocínio, probabilidade de conteúdo, tá? Ou então, por exemplo, a minha marca é pessoal, né? Se as pessoas da minha região aqui não estão fazendo pesquisa com nada que esteja relacionado ao meu nome, opa, então peraí, então quer dizer que a minha marca pessoal está muito fraca, o meu branding está muito fraco, as pessoas não sabem nem que eu existo, tá? Então, como eu tenho uma marca pessoal, eu ter essa apresentação aqui para mim é absolutamente normal e teria que ser assim também. E teria que ser assim, né? Não poderia ser diferente. Se eu visualizasse aqui que os 5 principais termos de busca, dá para ver mais aqui, né? Não tem nem o meu nome, não. Então quer dizer que eu não estou trabalhando na minha marca. Quer dizer que as pessoas que estão próximas de mim nem sabem que eu existo. Né? Isso é um ponto de otimização, um ponto de oportunidade. Tá? E a gente pode fazer outras análises em cima disso aqui. Então é isso. A visão geral, os principais dados são esses. O filtro eu já te mostrei. Aqui não tem nada, aqui é a documentação. Chamadas telefônicas. Tá? Agendamento, se eu tivesse, eu não trabalho com agendamentos na minha ficha. Orientações de rota via GPS. E aqui cliques para o meu website. Belezinha? Obviamente o site que está cadastrado no sistema. É isso, tá? Solicitação de rota, aqui eu coloquei as métricas, dados acumulados, eu acabei de mencionar aqui, o que eu já tinha explicado aqui na prática, que no painel de gerenciamento via browser, via navegador, a gente só consegue ver a janela dos últimos 6 meses, e se você quiser, dá pra gente conferir aí
12 meses acessando pelo Business Locations, onde você vai ver as listas de empresas que você gerencia, que estão conectadas com a sua conta, eu não vou poder mostrar, tá? Mas aí, se você tiver um site ou uma landing page, um site de uma página única, imprescindível que você tenha o Google Analytics 4 para você entender muito mais informação, origem de acesso, dispositivos, viewport, engajamento, taxa de rejeição, tá? Conversões por origem, talvez aplicar uma regra de UTM para você entender por origem de tráfego, taxas de conversão separadamente. O que são UTMs? Onde que você aplica isso? Isso é uma outra história, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Então, os insights, os dados que nós temos disponíveis para analisar são justamente esses dados. O que seria ideal de eu fazer uma análise aqui de desempenho? Poxa, a minha visibilidade está aumentando, né? Aqui, ó, desconsidera. Nós acabamos de entrar em agosto, né? Ou seja, no meu caso aqui não tá legal não. Ó. Eu venho decaindo em resultados desde lá de março. Tive uma recuperação de junho para julho, certo? O que aconteceu? O que eu fiz de diferente aqui? O que eu posso continuar fazendo de diferente aqui para que eu consiga aumentando a minha visibilidade? Será que eu postei mais atualizações aqui? Será que eu trabalhei mais o conteúdo, a interligação, né, da ficha com rede social, com o meu canal do YouTube, com o meu site? Será que isso está gerando mais visibilidade para mim? Será que eu estava com alguma campanha de tráfego pago específica aqui em março, que estava gerando mais visitas, mais interações, e por algum motivo eu desliguei essa campanha, e aí eu comecei a perder interações do perfil da ficha do meu negócio, do Google Meu Negócio, entende? Será que eu desliguei alguma campanha aqui, eu perdi interações, mas eu estou tendo mais contatos qualificados? Será que apesar de eu estar vendo um desempenho aqui a nível de números menor do que o período anterior, será que vem mais gente na minha loja? Será que meu telefone toca mais? Será que as pessoas me chamam mais no WhatsApp? Será que eu estou vendendo mais e melhor? Então, números, dados, né, eles são relevantes. São, mas nada vai ser mais importante do que o seu feeling como dono, o volume de contatos, as oportunidades de negócio, as indicações, dinheiro no bolso. Tranquilo? Métricas, são norteamentos, são possibilidades de melhoria, né? Precisa ser considerado, mas, né, o que conta mesmo é din-din no bolso. Então também não seja enganado pelos dados. Tranquilo? O importante é cash, né? Dados não pagam contas. Pessoal aí da parte de BI, não me leve a mal, belezinha? Mas, enfim, cada coisa no seu momento, né? São indicativos, são importantes, mas quem paga a conta de todo mundo são as vendas, não é isso? Então, tá, essa parte de insights não tem muito o que fazer, tá? Eventualmente a gente poderia trabalhar alguma coisa, como uma exportação de dados para alimentação de planilha, mas aí, o que a gente vai fazer com isso? Então entra numa seara um pouco diferente da proposta aqui que eu quero trazer para vocês, tá? Que é basicamente a gente ver aonde que está, ver o que tem, ver o que pode fazer sentido analisar, tá? Então, por exemplo, a parte mais forte do meu site ou da minha ficha é levar a gente para o meu site. Como é que está o volume de cliques no meu site? Tá bom? Tá ruim? Ah, não. O meu foco é levar a gente para a loja. Poxa, como é que está o volume de solicitações de rotas? Porque talvez você não está tendo chamada telefônica, mas o seu volume de solicitação de rota via GPS e as suas vendedoras, ou você sentiu, né, que nesse período você teve mais visitas presenciais na loja, tá? Ou então num dia da semana que é mais parado, teve um movimento maior. Então tudo isso você tem que analisar e direcionar a sua observação para os dados de acordo com o que você considera como principal, tá? Do comportamento do potencial consumidor e cliente mediante a visualização da ficha da sua empresa. Ok? Bom, vou concluir aqui já, tá? Agora é muito rapidinho, recomendações sobre Google Ads. Se você não trabalha com anúncios, se você não tem interesse em trabalhar com anúncios, já pode fechar, tá? É isso, basicamente nós vamos fazer aqui. Mais para frente eu tenho mais algumas outras ideias que eu posso estar complementando, deixando esse conteúdo um pouco mais rico, tá? Mas agora a gente vai falar de forma muito breve sobre os anúncios e fazer um fechamento aqui desse material. Então, sempre que você for trabalhar com anúncios, eu sempre recomendo a gente trabalhar pelo Google Ads, tá? Porque quando eu venho aqui, por exemplo, pela minha ficha e clico aqui em fazer um anúncio, ele vai me... Deixa eu até fechar isso aqui antes de carregar, porque eu não sei o que vai carregar aqui, né? Informações sensíveis eu não vou deixar no YouTube. Eu também não vou editar, colocar blur nem nada, não tenho tempo para isso. Mas quando a gente clica aqui em anunciar,
Se você não tiver uma conta no Google Ads, ele vai te direcionar num passo muito simples, da maneira mais intuitiva possível, para você colocar um dinheiro aqui e ele gerar uma visibilidade para você, tá? Dentro dos mecanismos de busca, provavelmente vai trabalhar com uma performance max, não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas o ideal é que você não vá nessa simplificação daqui do painel do Google Meu Negócio, tá? Crie uma conta no Google Ads e faça uma veiculação de campanha a nível profissional por lá. Ah não, Felipe, eu não tenho dinheiro para contratar gestor, eu não quero aprender tráfego pago de forma profissional, eu quero simplesmente colocar um dinheiro aqui e já uma visibilidade maior para determinado produto ou serviço na minha região de atendimento, de acordo com os dados que eu preenchi na ficha do Google Meu Negócio. Vai no anunciar aqui, coloca uma verbazinha controlada, vai te atender muito bem. Tranquilo? Então, eu sempre recomendo fazer a utilização pelo Google Ads, tá? Quando você for utilizar o Google Ads, lembre-se sempre de fazer uma integração, uma conexão do Google Ads com o Google Negócio, tá? Você vai acessar o seu painel do Google Ads, você vai ver no menu lateral esquerdo, tem um menu de operações, né, de clusters de setup dentro do sistema, você vai em ferramenta central de dados e produtos conectados, você vai conectar lá o seu Google Meu Negócio no Google Ads. O Google Meu Negócio ele não tem integração direta com GA4, nem com Search Console, nem com GTM, vários aspectos em função disso, mas o seu Google Ads tem, tá? Então você faz as integrações pelo seu Google Ads, tranquilinho? E o Google Meu Negócio você integra com o Google Ads diretamente. E, novamente, se você é uma agência, por favor, né, tenha a sua central de clientes, a sua MCC, né, faça o acesso na infraestrutura do seu cliente pela sua MCC, com o ID da conta do Google Ads dele, e aí você faz tudo o que você tem que fazer. Eventualmente pode ser necessário você fazer um acesso remoto para você fazer a integração da ficha do Google Meu Negócio direto com a conta do Google Ads do cliente, porque aí você tem que estar um acesso administrador, tá? Mas muito cuidado nesses aspectos e se você é dono da empresa, não forneça nenhum acesso, né, ADM aí da sua conta Google, então, né, nem aconselho que isso nem passe pela sua cabeça, belezinha? Segurança sempre na frente, tá? É isso. Eu acho que aqui é simplesmente a parte dos links, tá? Esses links, né, obviamente, aí compensa a gente reforçar que eles podem sair do ar. Algum link aqui ele pode ser substituído, alguma coisa né, disso aqui pode ser desativada. Como é uma empresa muito grande, né, uma empresa de alta credibilidade, geralmente existem redirecionamentos, tá? De links antigos para links novos. Eventualmente, sim, algum link pode quebrar ou estar quebrado, né? Eu só tentei organizar aqui e mencionar todos para fins de organização e para te poupar aí algum tempo. Belezinha? Bom, é isso. Eu acho que não tem nada mais aqui a comentar, tá? Essa parte de baixo são partes onde o próprio sistema te faz recomendações, tá? Você pode buscar mais informações, você pode dispensar a alteração que ele está te sugerindo. Nem tudo isso aqui é interessante para você. A questão de força do perfil, nem sempre isso aqui vai ficar completo. Tá? Se você vir aqui para complementar essas informações, pode ser que o sistema vai estar só te orientando tá vendo? A aproveitar a verba de anúncio, ou então ele quer que você faça alguma coisa, contratar algum e-mail profissional que é através do Google Workspace, que eu falei também em algum vídeo anteriormente. Então, assim, não precisa, né? Isso aqui está 100%. Essas recomendações nem todas vão fazer sentido, cabe a você dar uma olhada aqui, né? Clicar, enfim, saber mais, interagir, belezinha? Acho que não tem nenhuma outra informação crítica para estar te passando. Importante também, né? Só para a gente fechar aqui, deixa eu dar um Ctrl C, deixa eu abrir uma janela anônima aqui novamente. Ó. Eventualmente, né? Faça esse teste, ó. Abre uma janela anônima, né? Para que você não tenha nenhum histórico de login ou influência de nada. E faz uma busca pelo termo da sua empresa, né? Aqui está gestor porque eu comecei no mercado como gestor de tráfego, tá? Hoje em dia a gente pega aqui uma série de outras atividades, né? Eu estou com um braço muito mais forte agora em produtos e consultoria, mas eu comecei como gestor, então esse Felipe Ferreira gestor, ele foi ficando, enfim, para mim dá muito certo, e hoje em dia basicamente qualquer cliente meu, pelo menos os que estão no Brasil, né, que eu falo para vai no Google lá, pode digitar Felipe Ferreira gestor, é até melhor do que Felipe Ferreira de Divinópolis ou outros termos de pesquisa, né? O meu site está aqui em primeiro, meu Instagram está aqui, meu site de novo, né? Aí depois tem um cara do Rio de Janeiro que eu nunca vi, vídeo meu, isso aqui,
Será que é conteúdo meu? Ó, conteúdo meu, tá vendo? Então, pelo menos os 3 links, né? Quiçá, pelo menos o primeiro link, tem que ser do seu site, tem que ser links de conteúdos seus, tá? Tô falando assim, é só um somatório para você verificar também como é que tá a relevância da sua marca para fora da ficha do Google, né? Obviamente isso aqui é importante. Aqui, ó, o nosso outro produtozinho já está aqui. As avaliações, as redes sociais. Essas redes sociais vai na parte de configurações do negócio, tá? É onde você vai estar inserindo esses dados lá. Se você tiver vídeos, né, verifique como é que estão. Aqui o meu canal do YouTube está muito pequeno ainda, mas aqui ó, já tem vídeo meu, né, enfim. Imagens, também é interessante você dar uma olhada. Ó. Meu site, sou eu. Aqui é a inteligência artificial, tá vendo? Eu no podcast, eu novamente, eu com Tesman. Esse vídeo é meu também, é um shorts do YouTube. Tá vendo? Então, para você analisar também e acompanhar como é que tá aí o crescimento da sua marca, como é que tá, enfim, né, os demais dados aí relacionados à sua empresa, ao seu site, ao seu posicionamento, a sua ficha do Google. Beleza? É isso. Espero que tenha feito sentido para você, espero que você tenha curtido. É muita coisa, muita informação. Tem muitas ferramentas novas vindo agora para 2025, 2026. Obviamente, com a utilização de AI, algumas possíveis integrações com o Gemini ou com Gemini, sei lá como é que você pronuncia, né? Estão vindo por aí, a gente está vendo alguns movimentos interessantes no mercado e a partir do momento que eu ver que as coisas estão mudando ou que alguma ferramenta está mudando ou que alguma feature nova está sendo implementada que pode realmente ser útil na prática, eu com certeza vou estar atualizando esse material, tá bom? Então, estou à disposição, meus canais de contato estão todos aí, dá uma olhada na descrição. Se fez sentido para você, se você não se inscreveu no canal até agora, inscreve aí. Se você curtiu o conteúdo, se fez sentido para você, dá aquele like e a gente se fala. Então a gente se vê na próxima oportunidade. Um abraço.